Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavra de vida e salvação. Hoje, 29 de agosto, segunda-feira, celebramos o martírio de São João Batista. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, celebramos a memória, celebramos o martírio de São João Batista. João Batista, ele foi o último profeta a anunciar a vinda do Messias, anunciar a vinda de Jesus. E ele era um homem muito dinâmico e muito incisivo nas suas palavras. A função de um profeta é justamente essa, como a gente vê no Evangelho de hoje: denunciar o erro, denunciar tudo aquilo que está errado aos olhos de Deus, não deixar que nada passe desapercebido. E foi o que João fez. Herodes tinha um caso com a esposa de seu irmão, chamada Herodíades, ou seja, tinha um caso extraconjugal. E João então alertava Herodes que isso estava errado, que ele não poderia ter esse caso, ter esse envolvimento com a esposa de seu irmão. Então, um dia no aniversário de Herodes, ele convida toda a corte ali da Galiléia e a filha de Herodíades começa a dançar e ele se agrada muito daquilo. E ele promete, dar o que ela quisesse.
E a filha de Herodíades, levada por sua mãe, pede a ele a cabeça de João Batista. Então ele vai e manda decapitar João Batista e entrega a cabeça dele para Herodíades. Partindo desse ponto, o que a gente pode perceber? Que às vezes o nosso pecado nos leva a um pecado muito maior. Herodíades pede a morte de um homem justo, de um homem santo, para poder continuar no seu pecado. Quantas e quantas vezes a gente vê isso? Pessoas que anunciam o bem, que denunciam o erro, que denunciam o mal, acabam sofrendo represália, muitas vezes pagando com a própria vida, né, por denunciar o mal. Por pessoas que insistem em ficar, né, presas no seu pecado. Que nós possamos, meus irmãos, assim como João Batista, exercer a nossa função de profeta, denunciando o mal, denunciando tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra o propósito que o próprio Deus colocou para o ser humano. Que esse profetismo recebido por nós no dia do nosso batismo, nós possamos exercê-lo bem, exercê-lo com fidelidade a Deus, com fidelidade à igreja, com fidelidade aos nossos irmãos e irmãs. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.